Você já sentiu aquela frustração ao perceber que o seu resultado depende de um grupo de pessoas que nem sempre trabalham em equipe? Você já se sentiu sem saber o que fazer para que os colaboradores pensem no resultado do time e não apenas na meta individual? Então vem comigo e vamos falar sobre cultura de trabalho em equipe. Meu nome é Camélia Rabelo, sou co-founder da Escola Exchange, hipnoterapeuta corporativa, especialista em vendas, liderança e coach de carreira há mais de 10 anos. Atuei no mercado de tecnologia por 14 anos e liderei equipes com mais de 100 profissionais. Hoje eu vou compartilhar com você os meus aprendizados. A missão dessa aula é compartilhar boas práticas para criar uma cultura de trabalho em equipe e fazer com que os seus colaboradores foquem na meta do time. Agora vamos conhecer a agenda da aula. Primeiro vamos começar entendendo o que é cultura de trabalho em equipe, quais são os 5 desafios das equipes, como criar uma relação de confiança e hacks para criar uma cultura de trabalho em equipe. Mas afinal, o que é trabalho em equipe? Bem, trabalho em equipe é quando um grupo resolve criar um esforço coletivo para resolver um problema. Pode também ser descrito como um conjunto ou um grupo de pessoas que dedicam-se a realizar uma tarefa ou um determinado trabalho. O trabalho em equipe possibilita a troca de conhecimento e agilidade no cumprimento de metas e objetivos. As pessoas agem em busca de um objetivo em comum, ou seja, os profissionais não realizam suas atividades de forma individual e o trabalho de um integrante complementa o trabalho do outro. A cooperação de todos garante que o resultado desejado seja alcançado. E antes de começar a falar sobre o que você precisa fazer para criar uma cultura de trabalho em equipe, eu trouxe um trecho do filme Top Gun, lançado no final de maio de 2022. Para quem ainda não assistiu, Top Gun retrata a vida do capitão norte-americano que tem como objetivo treinar jovens pilotos para uma missão que é mortal e envolve muitos sacrifícios, trabalho em equipe e resiliência. Assim como a vida real, a ficção oferece lições valiosas. A equipe de recrutas, retratada no filme, possui características distintas, mas através de perfis diferentes, cada um com a sua qualidade e aptidão, foram capazes de cumprir a missão mais difícil da carreira deles. A equipe se uniu em um esforço coordenado pelo capitão, partilhando informações, vivências, habilidades, tudo em busca de um objetivo comum. A cooperação de todos os recrutas e a responsabilidade coletiva garantiram o sucesso da missão. Mas nem sempre foi assim, viu? Quando Pete assumiu a equipe, além de não confiarem nele como líder, os integrantes do time tinham suas diferenças. Também não confiavam uns nos outros e frequentemente competiam entre si. Então assista o trecho do filme e voltamos já já para compartilhar os aprendizados. Senhor? O que é isso? Luta de caça no futebol americano. Ataque e defesa ao mesmo tempo. Quem tá ganhando? Eles pararam de contar pontos faz tempo. Esse destacamento ainda tem que completar o treinamento. Cada minuto é importante. Sim, senhor. Então por que estamos aqui brincando? Falou para eu criar uma equipe, senhor. Daí a sua equipe. Como você acompanhou, o filme mostrou cenas em que o capitão Pete promoveu uma atividade na praia, com o objetivo de estreitar as relações interpessoais. Com isso, ele conseguiu potencializar os resultados, além de um time mais integrado e coeso. Mas será que isso funciona com a minha equipe? O que exatamente fez com que essa atividade funcionasse? É o que vamos ver nessa aula. E lembre-se, coisas incríveis no mundo dos negócios nunca são feitas por uma única pessoa, e sim por uma equipe. De acordo com o autor Os 5 Desafios das Equipes, a raiz do problema para criar uma cultura de trabalho em equipe é a ausência de confiança. Isso aí. Ela é responsável por gerar o medo do conflito e, naturalmente, a falta de comprometimento dos colaboradores.
Em um time com esse problema cultural, é natural encontrar profissionais que fogem da responsabilidade e não estão atentos aos resultados que precisam ser entregues pela equipe. Alguns gestores acreditam que implantar uma gestão à vista pode ajudar a fazer com que a equipe foque no resultado do grupo. Entretanto, se esse grupo não tem uma relação de confiança, mesmo com a gestão à vista, dificilmente trabalharão em conjunto para alcançar um objetivo. Quando as pessoas não confiam umas nas outras, elas ficam com receio de se comunicar de maneira honesta e aberta. Geralmente, escondem seus verdadeiros pensamentos e sentimentos. Além disso, o medo de cometer erros faz com que elas não assumam responsabilidades. Algumas características de um time que não possui uma cultura de trabalho em equipe. Primeiro, as pessoas desconfiam das boas intenções. Sempre que um colega tenta ajudar e é prestativo, o outro acredita que existe sempre uma segunda intenção por trás desse comportamento. É importante entender que, principalmente, quando estamos falando de um novo colaborador que já passou por outras empresas e possui uma programação mental que foi construída com base em experiências anteriores, pode ser ainda mais desafiador fazê-lo confiar. Imagina aquele profissional que já teve o tapete puxado por um colega. Ao entrar numa nova empresa com uma cultura de trabalho em equipe, existe uma grande chance de continuar com os mesmos padrões de comportamentos anteriores e ter mais dificuldade de acreditar que as pessoas dessa nova equipe realmente têm boas intenções. A segunda característica é que elas ficam apreensivas na companhia dos colegas. Sabe aquela reunião que o colaborador pergunta se uma determinada pessoa vai participar e quando você afirma que vai, ele faz aquela cara que denuncia o desconforto? Isso pode ser um sinal de que você precisa implementar ações de trabalho em equipe. Muitas vezes, isso acontece porque as pessoas têm perfis comportamentais diferentes ou tiveram algum tipo de fricção em interações anteriores. Por exemplo, imagina uma reunião com um profissional dominante. Do outro lado, um profissional de estabilidade. O segundo colaborador certamente pode ficar incomodado com a forma com que o primeiro se comunica. Isso acontece porque o perfil dominante tende a ser mais direto, objetivo e, em alguns casos, até mesmo rude. Já o profissional com perfil de estabilidade é extremamente empático, bom ouvinte e se coloca de uma forma calma, que é o oposto do seu colega. Se esses colaboradores se conhecem e confiam uns nos outros, o fato de terem tendências emocionais diferentes ou até mesmo uma fricção em interações anteriores não fará com que fiquem apreensivos na companhia um do outro. No máximo que pode acontecer é aquela piada interna, Cameli sendo Cameli, pois aquele comportamento já é previsto e sabe-se que qualquer coisa dita não é pessoal. Uma terceira característica é que essas pessoas não são honestas com as suas próprias deficiências e falhas. Por não confiar uns nos outros, é comum que os profissionais não assumam suas limitações e falhas. Diferente disso, em operações onde existe uma cultura de trabalho em equipe, as pessoas se sentem confortáveis em pedir ajuda, tanto para o líder quanto para os colegas, e compartilham feedbacks sinceros. Agora que você já sabe que a raiz do problema é a falta de confiança entre os integrantes do time, faz aquela pausa para o café e vai refletir um pouco sobre a cultura da sua equipe. Na próxima aula, prometo voltar com boas notícias. Até já!